Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula. Para os alunos presentes, né? Estamos aqui são 6 e pouco no Brasil, então boa noite para todos. É, Como já programado, né, na aula de hoje, nós trouxemos um tema que que é voltado mais também, não só para os nossos pacientes, né, para as pessoas com que a gente atende, com que as pessoas com que a gente está lidando, seja as pessoas que estão no estágio, seja as pessoas que já estão na área profissional. Porém, é uma questão que é importante, né, a gente olhar para a gente, para que a gente possa nos entender e com esse trabalho fazer com que a gente entenda o outro, né? Então, quando surgiu essa ideia sobre falar, né, do vazio emocional, do vazio existencial, né, aquela falta, né, do que pessoal, só desculpa, deem uma olhadinha, por gentileza, se todo mundo está com o microfone desligado, por favor. Só conferem aí, por gentileza, porque eu não estou conseguindo localizar quem está com o microfone ligado. Ah, já achei. Tá? É, então, nós, né, para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa, né, entender as pessoas com que a gente se relaciona, a gente precisa, então, também olhar para a gente, nos entender também. Então, logo no começo, é, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês podem para vocês e vocês podem pensar, né? Não precisa me responder, não precisa responder na caixinha, tá? É só para uma questão mesmo hoje de autoconhecimento. Então eu vou fazer algumas perguntas e você pode ir refletindo, né, de acordo com que ao passar da aula. E você também depois pode continuar fazendo aí, como a gente faz na terapia, né? Durante as próximas semanas, pode fazer esse exercício. Então, a primeira questão, né? O primeiro questionamento: o que que te traz satisfação? Então, o que que te faz levantar todos os dias e se movimentar? O que que te traz satisfação? O que que te faz levantar e saber que você vai em busca de alguma coisa, vai em busca do seu trabalho? Qual é a motivação que você encontra para fazer essa atividade? Depois, quais as atividades, né, que você tem feito que tem te dado prazer? Então, essas atividades que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, quais são? Seja ter contato com os meus filhos, seja ter contato com a minha família, seja andar de bicicleta, seja ter contato com o namorado, seja não fazer nada. Ou será que eu não estou fazendo nada que me dê prazer? Pense nessa questão. Depois, na próxima questão, o que te faz feliz? Essa é uma pergunta, o que te faz feliz? Parece que ela fica um pouco ampla, né? Então vamos tentar diminuir ela um pouquinho. Quais são os momentos que você tem na sua semana, pelo menos, que te faça feliz? Ou será que você tem esse momento? Ou será que você né, tem colocado esse momento para você como importância? Você tem colocado pelo menos uma vez por semana fazer algo que te deixa feliz? Depois a próxima questão. Quais seus interesses e suas vontades? Quando fala aqui os seus interesses e suas vontades, eu quero perguntar para você sobre não só objetivos, né? Porque a gente não precisa estar sempre movido a fazer algo, né? Mas eu estou aqui, né? Como um ser pertencente,
né, como um ser humano que pertence à Terra, que vive, que respira, que se comunica, mas quais são os meus interesses como pessoa para com outras pessoas? Seja ir em busca de um mundo melhor, seja trabalhar para que os meus pacientes se curem através do meu trabalho, através do meu conhecimento. O que você tem quisto, né, ir em busca, né? O que você tem buscado? Ou será que você tem buscado? Por que eu estou fazendo todos esses questionamentos? Aparentemente, parece que são questões que são muito vagas, né? Porém, são questões que nos façam olhar para nós mesmos. Então é muito simples, né, eu sentar aqui na minha cadeira, o meu paciente ali no divã, ou mesmo no online, e ele falar também, falar sobre ele, falar tudo sobre ele. Mas às vezes a gente se esquece que a raiz, né, de uma transferência, né, ela precisa passar também pelo analista. E o analista que não tem olhado para ele, né, o analista que não sabe responder essas poucas perguntas que eu fiz, ele não vai saber ajudar o paciente a também responder essas perguntas. Então, vocês entendem a necessidade também da gente olhar para a gente mesmo, para que a gente possa ser como espelho para que os nossos pacientes também se vejam. Então, eu preciso sim olhar para tudo isso, para todas essas informações, porque quando a gente olha, né, o que me traz satisfação, quais as atividades que me dão prazer, o que me faz feliz, quais os interesses e as minhas vontades. Para algumas pessoas pode ser que já esteja acostumado a olhar para si, pode ser que ela consiga uma lista, né, de respostas para cada uma desses questionamentos. Porém, para outras, pode ser que ela não consiga escrever uma linha. Assim como eu atendi um analista há pouco tempo, e que quando, né, nas nossas sessões, eu fiz algumas dessas pequenos apontamentos, e ele respondeu que ele também não sabia a resposta. Então foi a partir dessa nossa conversa, através dessas nossas transferências e contra-transferências, que eu quis trazer para que vocês também tenham essa necessidade e essa vontade de olhar para vocês mesmos e às vezes se questionar com perguntas como essas. Perguntas que fazem com que a gente lembre que a gente, né, como diz um livro que eu gosto bastante, que é O Poder do Agora, que fala que a gente não é somente aquele pensamento, né? A gente não é simplesmente o que a gente está pensando. A gente é muito mais do que isso. E ele, né, estudando psicanálise, a gente tem a certeza que a gente é muito mais do que só o que a gente está pensando agora. Você é muito mais do que você está pensando agora, do que você está escrevendo agora. Você tem uma vida, você tem uma história, e que é através dessa vida e dessa história que você se construiu e que te fez chegar até aqui. Porém, você às vezes não separou, talvez por falta de oportunidade, ou talvez por vários outros motivos, você não separou um tempo para olhar para você. Um tempo para olhar e entender como você funciona. E agora fez muito bem, você decidiu ser um psicanalista, você decidiu estar aqui hoje, você fez decisões que vão te afastar daquilo que antes talvez ainda era tido como
algo inexistente, como algo que nós vamos chamar aqui de vazio, como algo que muitas pessoas têm vivido, né, têm vivido através, têm visto coisas através do olhar de outras pessoas. O que seria isso, professor? Seria as pessoas que não, não buscam conhecimento, que não buscam o estudo psicanalítico, que não buscam o autoconhecimento através de cultura, de estudos, dentre outros, você começa a enxergar a vida através simplesmente do que o outro falou para você. Então você está vendo e está tendo a sua vida através da visão de uma outra pessoa. E a partir do momento, então, que você decide parar de ter essa visão, né, de olhar a sua vida através da lente de outra pessoa, da vida de outra pessoa, é quando você decide olhar para você mesmo. E aí você começa a descobrir que às vezes você tem um monte de defeito, mas também você tem qualidades que nem você sabia. Então agora fica mais fácil. Fica mais fácil você saber que este vazio, que é muito comum, né? Para quem já está atendendo, é um sintoma que é muito comum, que é muito visto dentro da clínica psicanalítica. Hoje, muito mais entre jovens de 11 a 14 anos, tem relatado muitas e muitas vezes essa sensação de vazio. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo, meu pai quer que eu faça isso, minha família quer que eu faça aquilo, e eu não sei, e a pessoa, ela vai se perdendo, e chega um ponto da vida, não só falando da adolescente, mas falando também já na fase adulta, que às vezes a pessoa passou por anos, passou por uma vida inteira, vivendo uma vida onde ela foi levada. Ela passou uma vida inteira aonde ela não tinha uma escolha, ela não sabia tomar uma decisão. Ela foi simplesmente levando, né, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então ela foi levando e se foi deixando se levar. Ela foi indo. Até que em algum momento da vida, esta pessoa, ela vai começar a se perceber. Talvez seja pela maturidade, talvez seja por uma mudança drástica, talvez pela perca de alguém, de um ente querido. Em algum momento, nós vamos precisar olhar para a gente. E que bom que nós temos aqui agora 34 pessoas. Então, temos 34 pessoas que já decidiram fazer ter esse olhar agora. Ter essa visão do que ela está querendo, né? Aonde ela quer chegar, aonde ela está agora. Que bom que tem muitas pessoas que têm ido em busca desse conhecimento, desse autoconhecimento. Porque fora daqui, né, fora desse nosso encontro, nós temos milhões e milhões de pessoas que não fazem a mínima ideia do que a gente está falando aqui. Tem muitas e muitas pessoas que não sabem minimamente o que é autoconhecimento. Porém, tem muitas pessoas também que não sabem o que é autoconhecimento, que acham que o nosso trabalho de analista é simplesmente olhar e ouvir o problema do outro. Como eu já ouvi várias vezes, é muito fácil sentar aí na sua cadeira e ficar o dia todo ouvindo problema. É assim ou não é, Cristina? Quantas pessoas falam? É muito simples. Você senta aí e fica o dia todo ouvindo problema e tá tudo bem. E você ainda ganha por isso. Eu sinto muito quando eu ouço essas coisas. Eu sinto muito. Porque essas pessoas
Elas não sabem e não querem saber, não querem fazer esse exercício de olhar. Ou talvez não estão preparadas e está tudo bem. Porém, é através de nós que este trabalho, né, com que este vazio que o mundo tem reclamado hoje, tem falado que eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais essa sensação de que está faltando algo. Está sempre faltando algo, está sempre faltando. Aí tem pessoas que se consomem, que se preenchem com muitas coisas, né? Com atividades, com compras, com comida, com tantas outras coisas, e mesmo assim continua sentindo essa falta, esse vazio, esse desejo de completude. Freud fala várias, né? Várias vezes no livro Além do Princípio do Prazer, né? Para quem ainda não assiste, para quem ainda não leu, sugiro que leia. É um pouco cansativo, sim. Eu não sou a pessoa que vai falar que ler Freud é maravilhoso, que é. Não, ler Freud, sim, é prazeroso, mas são leituras densas, são leituras que não dá para você pegar um livro dele, algum dos livros dele, e ler em 3, 4 dias, porque são leituras densas, são leituras que demandam entendimento, você parar, pausar e, enfim, estudar Freud, como Lacan, como Jung, como tantos outros analistas. Porém, a gente passar, às vezes, muito tempo lendo, estudando e tentando interpretar o que eles estão dizendo, não vai fazer o menor sentido se eu não colocar em prática isso na minha vida. Se eu não colocar em prática isso no meu consultório com o meu paciente. Se eu não der essas dicas para o meu paciente. Porque é assim, porque é muito. Aparentemente, a psicanálise é sim esta conversa. A psicanálise, sim, é tentar, a gente um tentando encontrar o outro, né, a fazer esse exercício, né, de transferência. Porém, se vem com uma transferência onde não há uma boa base, não há um autoconhecimento, o que esse analista está transferindo de volta? O que esse analisando está recebendo desse analista que não está bem, que não se conhece, que não faz terapia, que não tem um supervisor, que atende, né, que não está atendendo. Como que está sendo essa psicanálise? Como que está sendo essa. Será mesmo que eu estou contribuindo para que esse paciente afaste esse sentimento de vazio existencial? Eu atendi outro dia uma, uma adolescente, onde ela me falava que ela sentia uma dor no peito, um vazio, e que ela nunca conseguiu. Ela tinha 14 anos. E ela falou que ela nunca conseguiu entender o porquê ela sentia tanto esse vazio. O porquê ela sentia, porque ela tinha absolutamente tudo que qualquer adolescente queria, né? Ela tinha, os pais davam dinheiro, tinha o celular do ano, a roupa do ano, tudo. E ela sabia disso. E que mesmo assim, ela disse que ela não estava se sentindo completa. E nas nossas conversas, né, nas nossas sessões, ela sempre trazia, né, algo que era uma comparação com uma amiga, ou algo que uma amiga trouxe, ela não conseguia, ela não conseguia, até que por fim ela percebeu, né, que foi onde eu dei esse exemplo, que ela estava vivendo a vida da amiga. Ela vivia a vida da amiga e a da mãe.
e que depois ela precisou, né, com 14 anos, né, hoje ela já deve estar com 17, ela já se sente mais empoderada, com mais vontade de fazer as coisas e fazer as coisas por si só, sem esperar, né, sem se preocupar tanto ainda com a opinião de outras pessoas. E ela disse que hoje ela já sente menos o vazio que ela sentia, porém ela ainda sente, mas não com a mesma frequência. Então, é um trabalho que nós fizemos por quase 3 anos. Então, a psicanálise ela demanda tempo. Ela não é um processo que, né, é instantâneo, né, como muitas terapias têm aparecido hoje, né? Ah, faça isso, hipnose, não sei mais o quê. Não tem nada contra outros tipos de terapia, não tem nada contra de jeito nenhum. Só estou falando que a psicanálise, ela não é uma terapia instantânea, como outras que vêm aparecendo hoje, né? E se essas que são instantâneas estão funcionando, eu sou super a favor, né? Para quem gosta, para quem acha que isso pode servir, sem problema nenhum. Porém, a psicanálise ainda é um bom trabalho ainda a ser desenvolvido por um tempo. É, vamos ver para as pessoas, né, que às vezes não estão muito ainda preparadas, né? Mesmo que é bem comum, vamos dizer assim, na verdade, nós, né, analistas, lidarmos com pessoas da nossa própria família, da nossa própria casa, por exemplo, de pessoas que não querem fazer o exercício do autoconhecimento, não querem ir em busca, que é muito comum a gente ter que lidar, a gente fazer terapia, a gente desejar com que as pessoas que moram conosco, as pessoas que convivem conosco, essas pessoas buscam uma ajuda de um terapeuta, de um psicanalista. Porém, muitas pessoas às vezes ainda não estão prontas ou rejeitam a ideia. Então, o que que nós, como pessoas, né, esclarecidas, que estamos aqui hoje, podemos fazer? Nós podemos indicar que essas pessoas falem. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas a superar esse incômodo, né, que é o vazio, que é esse sentimento que muitos dessas pessoas, né, se associam às vezes com a depressão, né, e que aos poucos, se esse vazio não for contido, ele sim vai desenvolver um quadro depressivo. Então, como que eu posso ajudar essas pessoas que não querem fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicanalítico? Nós podemos estimular essas pessoas a falar. Ou, né, para as pessoas que não querem, né, que têm essa dificuldade de falar, nós vamos precisar, então, ajudar essas pessoas também a aprender a dizer. Então, com perguntas, o que que você está sentindo, né? Por que que você está se sentindo assim? O que que te deixou assim? Mas tudo com muita leveza, nada de pressão, nada de, não, eu quero te ajudar, eu sei o que eu estou fazendo. Não, tudo com muita tranquilidade, tá? Então, seja dentro de um setting analítico, essa pode ser utilizado sim como uma ajuda, né, como uma ferramenta para esse paciente. Então, nós podemos sim, aos poucos, ir modulando, né, e perguntando e fazendo com que essas pessoas elas se abram e falam aos poucos do que ela está sentindo. Então, não é fácil, pessoal, a gente falar da gente mesmo. Não é fácil. Incomoda, dói, tem pessoas que sentem dor, se transformam em sintomas. Então não é fácil. Então, do mesmo jeito que não é fácil para você falar, também não é fácil para o outro.
E nós precisamos sim entender que cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Então, nós precisamos sim estimular essas pessoas a falar, a se abrir. Com quem? Seja com você, seja com um amigo, com o melhor amigo, com a pessoa mais próxima. Mas vamos estimular as pessoas, então, a falar mais de si. E para quem é mãe, para quem é pai, para quem já tem família, vamos estimular as crianças, as pessoas, né, os nossos pequenos que estão dentro de casa, a desde pequeno, vamos ensiná-los a falar de sentimentos. Olha que interessante. Vamos então, desde já, ajudar os nossos pequenos a falar o que eles estão sentindo. A mostrar que isso pode ser algo que pode ser feito de maneira tranquila, como qualquer outra conversa. Então, ao invés da gente perguntar o que você fez na escola, o que você sentiu na escola hoje? Sentiu alguma coisa diferente? Você vai estar estimulando a criança, o seu filho, né, ou o seu paciente, caso você trabalhe, né, com a psicanálise infantil, você vai estar estimulando aos pouquinhos o seu paciente, o seu filho, a olhar para ele desde pequeno. O que você sentiu hoje na escola? Ah, eu comi uma comida diferente. Que gosto que tinha? Então, todas essas perguntas nós podemos já ir fazendo para que a gente possa ir modulando, né, os pequenos e já estimulando a eles a já desde muito cedo aprenderem, terem mais facilidade em falar deles mesmos. Para quando chegar na fase adulta ou numa fase na adolescência, ter uma certa facilidade em falar do que está sentindo. Não sei, né, para quem aqui, a gente tem muitas pessoas, mas tem atendido os casos aqui também no instituto, eu tenho recebido, né, pessoas, relatos de pacientes, principalmente adolescentes, que se machucam, de pacientes que estão fugindo de casa, tudo porque não conseguem falar, não conseguem se abrir. E qual é o primeiro sintoma que eles relatam quando eles conseguem? Nada. O vazio. Eu não sinto nada. Ou às vezes eu sinto como se tivesse um buraco aqui. São sempre as coisas que a gente ouve. E parece que, olhando assim, parece que é tão cedo, né? Mas vai saber desde quando essa pessoa já carrega esse vazio. E desde quando, né, que ela precisou tomar essa iniciativa, essa ação, essa via de fato, para que ela fugisse de casa, para que ela se automutilasse, para que ela cortasse todo o cabelo, tantas outras histórias que eu tenho visto nos últimos. Muito sofrimento, muita dor, muito falta, né, muita falta de algo. E na falta de algo eu vou completar com alguma coisa. E que coisa? Qualquer coisa serve. Se você não sabe o que está faltando, qualquer coisa serve. Como diz Shakespeare. Se você não sabe onde está, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe o que está faltando de você, você vai completar com qualquer coisa. Porém, tem coisas boas, né? Vão aparecer pessoas que vão te oferecer coisas boas, porém vão ter pessoas que vão te oferecer coisas ruins. Então temos aí pacientes que estão fazendo o quê? Eles procuram, eles pegam esse vazio, né? E eles completam com drogas, com bebidas, com sexo, com qualquer outra coisa. E como resultado, o vazio continua lá.
E aí eles voltam para a terapia. E falam, mas eu continuo sentindo vazio. Sim, porque você se completou com algo que não era o que estava faltando. Porque primeiro você nem sabe o que estava faltando. Então você completou com o que apareceu pela frente. Outra dica, né? Deixa eu ver se tem mais dicas aqui. Né? Depois de estimular essas pessoas a falar, nós podemos tentar, né? Se for com a gente mesmo, né? É sempre tentar identificar o problema. Então agora ficou mais fácil. Mais fácil sim, né? Eu estou sentindo um vazio, mas eu preciso saber que vazio é esse. O que está faltando em mim? O que está faltando então nesse paciente? O que está faltando? Por que eu sinto isso? De onde vem? Por que eu não me sinto completo? Por que eu procuro os meus anseios em outras pessoas, em outras coisas? O que eu estou buscando? Porque eu parei, eu não estou olhando para mim, né? Ou eu nunca olhei. Então, é um sentimento que está ali, que ele incomoda, que ele vai, que ele volta. Às vezes, um dia eu faço alguma coisa legal, aí esse sentimento some, mas depois ele volta. Então, eu vou precisar identificar. Sozinho é mais difícil. Sozinho é mais difícil. Tem pessoas que conseguem? Claro, tem pessoas que conseguem. Olha, eu percebi que o que estava me deixando assim para baixo, com essa sensação de vazio, com essa tristeza, é porque eu passei 17 anos sem falar com a minha mãe. E hoje eu consegui entender o que é isso. Então, por mais que eu não fale com a minha mãe, tá? Tô dando um exemplo. Por mais que essa paciente não falava com a mãe, ela conseguiu pelo menos identificar o que era. Depois que ela identificou, né, nesse exemplo que eu tô dando, não é que ficou mais fácil, né? Ah, então ótimo. Então agora para eu poder completar, eu simplesmente vou fazer e resolver essa situação. Se você conseguir ainda resolver, muito. Porém, se você não conseguiu, ainda precisa de mais tempo, não tem problema, mas o importante é você tentar identificar. Ou, dentro do nosso setting analítico, fazer com que esse paciente encontre a raiz desse problema. Porque a partir do momento que algo, né, sai lá do nosso inconsciente, que está lá há muito tempo lá, preso lá, né, já sabemos, para quem ainda não estudou, ou já estudou, né, o nosso inconsciente também é atemporal. Então, para o nosso inconsciente, ele não quer nem saber se isso fazem 5, 10, 15, 20, 50, 35 anos. Ele simplesmente está lá. Está lá, aquele registro ficou lá. Então, você não sabe se o que causou isso, mas está lá. Então, você vai precisar de uma livre associação para poder reeditar essa história. E pegar ali, né, nessa reedição, dentro, desculpa, dentro do nosso setting, colocar os personagens de novo e se reorganizar. E quem sabe completar, né, ou pelo menos minimizar essa sensação de incompletude, né, essa sensação de que está sempre faltando algo. Vamos ver se eu tenho mais alguma dica aqui. E claro, né, para quem ainda não faz, né, que é o mais importante, faça terapia. Fazer terapia em busca de um bom profissional que possa te ajudar a saber quem você é,
a saber o que você é capaz de fazer, né, com o que você já conquistou até hoje. Então, como eu já disse no começo da aula, você já chegou até aqui sendo a pessoa que você é. Olha que maravilha que será se a partir de agora você começar a saber quem você é e saber como lidar com você também. Você aprender a se respeitar. Eu posso falar por mim, eu não me respeitava muito, eu sempre exigia muito de mim. Então eu consigo hoje falar, né, dar esse exemplo de mim mesmo, né, por falta antes, né, da psicanálise, do autoconhecimento, eu sempre achava que eu podia mais, e eu podia mais, eu podia mais, né, até que eu precisei um dia, eu não estava aguentando mais de tanta coisa, eu fazia tanta coisa quando eu ainda morava aí no Brasil, eu fazia tanta coisa, dava aula, ia pra academia, não sei o quê, não sei o quê, era muita coisa. E até que, assim, quando eu comecei a procurar análise, a minha analista perguntou assim, ela me fez uma dessas perguntas. E ela me perguntou assim, qual é o dia na semana que você faz algo que você gosta realmente? E essa foi a resposta. Eu não fazia absolutamente nada. Eu simplesmente cumpria as minhas obrigações. As obrigações que a sociedade me impunha, que a minha família, que, né, tantas coisas, né, que a gente é cobrado todos os dias, a gente é cobrado, precisa fazer isso, tem que dar conta disso, faculdade, pós-graduação, não sei o quê, estuda, faz, tá. E até que foi um choque quando ela me fez essa pergunta, porque eu não tinha resposta. Até porque eu não fazia nada que eu gostava. Eu não separava um momento da minha vida para fazer algo que me desse prazer. Então hoje, se eu consigo fazer essa atividade, foi através, né, de muito trabalho comigo mesmo. E saber e entender as minhas limitações. E entender também que eu sou um ser humano, que eu posso errar, né? Indico também, não sei se vocês gostam de ler, espero que sim, mas é um livro que se chama, eu acho que é O Risco de Ser Imperfeito. Acho que esse livro tem aqui na plataforma. Isso, A Coragem de Ser Imperfeito. Boa, Cristina, é esse livro. Para quem não conhece, eu sugiro esse livro. Chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro maravilhoso. É um livro onde, né, só abrindo um parênteses aqui, é um livro onde que ele mostra, né, o autor vai mostrar pra gente que a gente também precisa ter coragem, até ter coragem de mostrar que a gente não é perfeito o tempo todo. Por mais que a sociedade, né, o mundo vem pedindo isso pra a gente agora, quando a gente, né, faz esse exercício de ler esse livro, a gente vai ter que lutar um pouquinho contra a maré, né? É, chama A Coragem de Ser Imperfeito o livro, vou escrever aqui. É um livro muito bom, muito rico, né? Com uma leitura muito tranquila, muito gostosa de ler, tá? Então eu super indico esse livro para, né, como atividade complementar, né, dessa aula de hoje. E é também, né, um pedido, né, a aula de hoje, esse nosso encontro, é que olhar para a gente dói, dói, claro que dói, incomoda, né? Mas ninguém melhor do que a gente mesmo. Não existe outra pessoa melhor para olhar. Né? O analista ele está ali fazendo o trabalho dele, o exercício dele, te oferecendo algumas ferramentas, mas para você se sentir, para você se tocar, né? E parece que é uma atividade tão diferente, né? Eu faço terapia há quase 10 anos e mesmo assim até hoje às vezes, muitas vezes ainda olhar para mim ainda às vezes é alguma coisa
Esse Glauco, você é assim, né? Né? Vamos lidar aqui, vamos mudar isso aqui. E não é fácil, pessoal. Eu sei que não é fácil, né? A gente fazer esse exercício, esse trabalho, mas é através da gente. Desculpa, é através da gente que a gente vai conseguir, né? Fazer com que essas pessoas sintam, né? Ou pelo menos minimizem, né? Essa dor, esse incômodo, que é esse sentimento, né? Que a gente tem ouvido tantas pessoas falarem, que incomoda tanta gente, né? Então, se vocês forem olhar, então hoje, né, a aula de hoje ela foi baseada também, como eu disse, no livro de Freud, né, quando ele chama o princípio do prazer. Então, para quem ainda não leu, gostaria, uma recomendação, tá? Fiquem à vontade. Vocês, eu acredito que vocês têm essa aula em algum dos módulos, porém, para quem já assistiu, sugiro que assista que leia esse livro, tá? E também o outro livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, também, que é um livro um pouco menos denso, né? Na verdade, ele não é denso, é um livro onde que ele faz a gente olhar para a gente mesmo o tempo todo, desde as primeiras capas, né? A Cristina está lendo. Então, desde das primeiras páginas, desculpa, das primeiras páginas, é um livro que já faz a gente olhar para a gente mesmo. E deixa eu ver aqui, tem algumas. Vi que tem algumas. Passei por uma fase na minha vida, assim, sem olhar para mim, sem saber o que realmente queria. Uma vida vazia, hoje me sinto bem. Que bom, que hoje você já se sente um pouco melhor. Fico feliz em ler isso. Eu vivi muito tempo em querer agradar as pessoas, tentar ser aceita, deixando de dizer não por muitas vezes. Hoje todo mundo questiona a minha mudança. Como pode eu ter mudado tanto? Depois eu iniciei o curso, estou me conhecendo demais e me sinto muito mais confiante. Que bom, fico muito feliz de ler esse relato aqui. É, a psicanálise demanda tempo, sim. Eu faço há bastante tempo. Eu vivi por um longo tempo vivendo a vida dos meus pais, depois a vida do meu marido, e foi através da psicanálise que hoje eu estou vivendo minha própria vida com as minhas vontades e raciocinando com os meus projetos. Cara, parabéns. Eu fico assim, ó, sério, eu fico muito feliz de ler essas coisas, esses relatos de vocês, tá? Obrigado por ter compartilhado. É, é justamente sobre isso que eu estou dizendo. É sobre a gente olhar para a gente e assumir quem somos, né? E ter coragem, né? De enfrentar, né? Essa decisão que a gente toma de ser quem a gente é. Porque às vezes vai incomodar, como alguns relatos dos nossos colegas aqui, dos nossos colegas, vão incomodar sim, né? Outras pessoas vão se assustar, porém, a gente não vai poder reclamar que a gente não foi a gente mesmo, né? Que a gente não viu o mundo através da visão do outro. A partir de agora, né, do autoconhecimento, a gente está vendo o mundo através da nossa visão, através das nossas lentes. E através das nossas lentes, nós decidimos o que nós vamos fazer, o que nós queremos, quando queremos, para onde vamos, de onde viemos. Não está ninguém nos levando, né? Não tem ninguém falando, nos modulando, nos moldando da maneira com que ele quer. Nós estamos fazendo isso por nós mesmos. Então não existe maneira melhor, né, de saber quem a gente é do que olhando para a gente mesmo. Sempre coloquei as outras pessoas como prioridade. Hoje consigo me priorizar e não me sentir menor por isso. Ao contrário, me sinto melhor. Muito bom. Muito bom, obrigado por ter compartilhado. O confronto traz a cura, muito bom também, muito bom. Querer agradar só escraviza, exatamente. Com certeza é uma coisa que também não é uma atividade muito fácil, né? A gente fica por muito tempo querendo agradar e se tornar uma pessoa, um personagem,
que a gente não é, né? E isso escraviza, dói, machuca, né? Mas com o tempo, né? Com o tempo de olhando para si, a gente se percebe, né? Que essa não é a melhor escolha. Tá bom? Pessoal, olhem para vocês. Reflitam sobre essas questões que eu fiz no começo, tá? Comecem a se perguntar, a se questionar. Comecem a saber, comecem a querer ir em busca de quem vocês realmente são, do que vocês realmente querem, do que aonde vocês querem chegar, aonde o que te dá prazer, o que te dá vontade, o que não o que o outro quer, mas o que você quer. Assim você vai conseguir ser quem você quer e ajudar as pessoas que estão à sua volta também, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, bons estudos, né, para quem ainda vai estudar. O Maurílio está perguntando, as aulas ficam gravadas aonde? Ficam todas na plataforma, tá, Maurílio? No mesmo lugar onde que você vai para assistir as aulas, as suas aulas normais, tá? Não sei se você é aluno, mas do mesmo lugar lá tem uma outra página que fica todas as nossas lives. Então, as lives do ano inteiro estão todas gravadas, tá? Então, se você perdeu alguma, pode voltar lá, que nós temos bastante material para você assistir, tá bom? Aos demais, obrigado pela companhia, Sandra, Cristina, Rosiane, os meus fiéis companheiros de sempre, obrigado pela companhia. E a gente se encontra na semana que vem. Não tem feriado semana que vem, não, né? Não, né? Não. Então a gente se encontra na semana que vem. Então, bom descanso para todo mundo e até a próxima semana. Fiquem todos bem.